Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer a organização, né, o pessoal 247, Conjur. Queria agradecer à professora Ludmila Rajá, quem me indicou para representá-la nesse evento. Para mim é uma honra estar aqui com esses colegas, parceiros aí de bastante tempo nesse debate, enfim. Então eu vou tentar organizar aqui a minha fala nessa perspectiva da saúde, das aplicabilidades terapêuticas da cannabis. E aí algumas falas na mesa anterior que trouxe essa questão mais jurídica, né? Acho que a Marta, a Lu, enfim, o Cris trouxeram essas questões que são colocadas como um grande desafio para os formuladores de política, que é justamente você conseguir, então, produzir o acesso à cannabis medicinal, ao mesmo tempo em que você tem que diminuir os prejuízos relacionados ao uso problemático de cannabis e, ao mesmo tempo, que você tem que diminuir, né, os graves danos ocasionados pelo tráfico de drogas. Quer dizer, toda essa equação é um desafio que é colocado para que a gente possa pensar nesses avanços. Acho que, de uma maneira geral, o Cariri ele falou um pouco sobre, né, as evidências que a gente tem hoje. Quer dizer, quando a gente discute sobre o uso de cannabis, a gente não fala mais sobre se há ou não se há indicação terapêutica, ou melhor, evidência científica do uso de cannabis. O fato é que sim, isso não é mais discutível. Quer dizer, a cannabis ela tem as suas propriedades terapêuticas e hoje o que a gente discute são, vamos dizer, a robustez das evidências científicas para determinados problemas de saúde. E hoje a gente tem algumas coisas que estão mais ou menos estabelecidas, que é um pouco do que o Cariri apontou, né? A gente começa com a grande discussão sobre cannabis com os quadros de epilepsia, que faz parte das doenças do neurodesenvolvimento, que tem uma série de estudos. Quer dizer, quanto mais estudos científicos você tem, né, você aumenta ou você confirma o grau de robustez daquela indicação terapêutica. E hoje a gente tem, então, para os quadros de epilepsia, para os quadros de dor crônica, fibromialgia, esclerose múltipla, a gente tem indicações ali de evidências científicas que vão de moderadas para fortes para a indicação do uso de cannabis medicinal para esses quadros. E a gente tem uma série de outras doenças, outros problemas de saúde que vêm se beneficiando em estudos preliminares, como é o próprio caso do transtorno do espectro autista, doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer. Quer dizer, a gente tem uma série de estudos ainda acontecendo para, enfim, confirmar o grau de evidência dessas indicações que a gente observa empiricamente, ou seja, a gente observa na prática. Bom, acho que assim, nesse tema, né, para tentar respeitar meu tempo e tentar trazer coisas para a gente compor com o debate de hoje, eu queria assim, salientar e ressaltar alguns avanços com relação a isso, né, com relação ao acesso. Acho que o Cariri trouxe bastante esse desafio, que é promover acesso justo a produtos à base de cannabis. E a gente tem, aí, ao longo da história, a Anvisa simplificando os processos de aquisição por meio das suas duas decisões, as suas RDCs, né, a 327 e a 660, que são as decisões da diretoria, as resoluções, né, da diretoria colegiada, que diz quais produtos, né, você pode importar de forma simplificada aqui, estão ali listados nessas duas normativas. Bom, a gente teve, né, esse caso que o Cariri também comentou, que é o fato do Superior Tribunal de Justiça ter, então, feito uma exigência ao Ministério da Saúde que apresente um termo, que apresente uma normativa aí para o cultivo, para o plantio, cultivo e acesso ao uso de cannabis no Brasil. Isso é muito, muito significativo, porque a gente insiste que o Ministério da Saúde já é previsto ali na própria lei de drogas, que o Ministério é o responsável, né, se não ele, a Anvisa, são os responsáveis por promover o acesso a cannabis para fins terapêuticos medicinais, e essa decisão do Superior Tribunal de Justiça reforça essa missão já prevista em lei no nosso entendimento.
A gente teve 2 avanços recentes da última sexta-feira, né, que foi a publicação do relatório do Grupo de Trabalho de Cannabis Medicinal no âmbito do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que eu tive a honra de coordenar pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, esse GT. A relatoria ficou a cargo da OAB, e a gente, então, fez um trabalho grande ao longo de 2024, e a gente promoveu, né, enfim, concluímos um relatório que apresenta diretrizes para que o Poder Executivo possa, então, regulamentar o plantio, o acesso, o cultivo, enfim, de cannabis para fins terapêuticos no Brasil. Então, isso foi um avanço, foi publicado esse relatório na sexta-feira agora, e a gente aguarda qual será o instrumento que vai viabilizar esse relatório. Vai ser uma portaria interministerial, vai ser uma portaria do Ministério da Justiça. Então, a gente aguarda para saber, né, como que, então, esse relatório vai chegar, de fato, a ter medidas concretas para esse avanço. Um outro avanço que a gente teve também, que foi publicado na sexta-feira da semana passada, foi as normativas, quer dizer, a organização para que a gente possa fazer o Plano Nacional sobre Drogas, quer dizer, então, o Ministério da Justiça, também no âmbito do CONAD, do Conselho Nacional sobre Drogas, elaborou um plano, né, para que a sociedade possa contribuir para a construção da nova política de drogas, né? Nova construção, ou, enfim, revisão da política que a gente tem atualmente, e essa Resolução 13, né, que foi publicada sexta-feira, traz, então, quais são as diretrizes para a gente pensar nessa nova política. E traz eixos, né? Segurança pública, saúde, redução de danos, diminuição de desigualdades. Então, alguns avanços recentes. Outras medidas que a gente vem tendo nesse campo foi que, no ano passado, a gente criou, né, um comitê interdisciplinar de política sobre drogas, em que incluiu ali pessoas especialistas das mais diversas áreas, e que foram, né, se reuniram para trabalhar num grande documento que tinha diferentes eixos também: segurança pública, saúde, cannabis medicinal, inclusive, desigualdades, direito à terra, enfim, diminuição do racismo, no campo da política de drogas. E esse grande documento, tem muitas pessoas aqui presentes que compõem esse comitê, e nós, então, elaboramos esse documento e entregamos ao ministro Gilmar Mendes no final do ano passado, para que, então, esse documento de especialistas possa subsidiar, possa colaborar com o Executivo e o próprio Judiciário, para a gente ter uma política mais justa e mais igual para todo mundo. Uma medida bastante recente, que também vai ao encontro do que o Cristiano Marona falou um pouco, né, dessa desigualdade, quer dizer, a Luciana Boateng falou, dessa desigualdade na aplicação, ali na prática, né, se o policial continua sendo a pessoa que faz a abordagem. Acho que é legal também dizer de uma nova iniciativa que deriva desse Comitê Interdisciplinar sobre Drogas, que é o novo curso, a segunda edição do curso para os operadores do direito, que vai ser um curso realizado pela Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Faculdade de Direito, com a colaboração da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, para que a gente construa esse grande curso que fizemos, isso há mais de 10 anos, que é para você instrumentalizar o Poder Judiciário para fazer uma abordagem mais justa das pessoas, especialmente nessa linha de frente, que é o que a Luciana Boateng pontuou na fala dela, quer dizer, né, que esse policial faça uma abordagem mais adequada à luz da nova decisão do STF de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Bom, caminhando aqui para o final, e alguns avanços científicos necessários no campo das evidências científicas, no campo da pesquisa. A gente precisa ter possibilidade para fazer pesquisa científica no Brasil sem que tenhamos dificuldades do ponto de vista jurídico, ou perseguição política, ou perseguição jurídica, para que a gente desenvolva esses estudos. Falo isso sempre ressaltando do estudo que eu conduzi na Universidade de Brasília, em que fizemos, né, um estudo, um ensaio clínico controlado, com pessoas, né, com dependência de crack, fazendo uso de canabidiol. Né, foi uma epopeia realizar esse estudo por conta de toda a dificuldade de fazer a importação, né, do canabidiol. Quer dizer, foi uma situação muito difícil. Então, a gente precisa ter estudos, porque não adianta a gente manter aquela retórica
que agrada alguns segmentos em que diz, mas isso não tem evidência científica que comprove o uso efetivamente para o uso para esse transtorno. Se você não possibilita, se não há possibilidade para a gente executar estudo, tanto do ponto de vista do financiamento de estudos científicos, quanto do contexto favorável, você não consegue desenvolver, você não consegue criar novas evidências. A gente precisa de estudos de médio e longo prazo, a gente precisa de estudos que, de fato, sejam controlados para que a gente possa ter cada vez mais evidências que sejam consistentes, porque não adianta eu também fazer um estudo que não tenha um rigor científico, porque a evidência que ele produz não vai estar à luz do que é desejado para os estudos em que você quer validar ali a aplicabilidade terapêutica de um determinado medicamento, de uma determinada substância. Enfim, então isso a gente só vai conseguir com esses avanços legais. A gente tem que pensar urgentemente nessa organização da cadeia produtiva em território nacional da cannabis. Acho que o Luiz Maurício traz a questão das associações, eu aqui reforço também, quer dizer, nós temos um fenômeno brasileiro que é as associações de cannabis medicinal, e a gente não pode ignorar a existência dessas associações que fizeram a grande revolução inicial por meio de famílias e mães, especialmente, que lutaram aí pelo direito ao acesso do medicamento para os seus filhos e filhas. E aí, por fim, acho que é importante ressaltar que o investimento em estudos científicos, a gente tem aqui, de fato, um Ministério da Saúde, o Poder Judiciário, quer dizer, todo esse arcabouço do nosso Estado, estando, né, com o intuito de fazer com que a cannabis medicinal no Brasil seja uma realidade, é muito importante para assegurar a qualidade dos medicamentos. A gente acabou de concluir uma pesquisa que foi aceita a publicação num periódico internacional de alto impacto, que deve sair, o artigo científico deve ser publicado na revista essa semana, em que a gente avaliou todos os medicamentos que a RDC 660 da Anvisa e a RDC 327 autorizam a importação e tem o registro temporário. A gente analisou os rótulos, a embalagem, as bulas desses medicamentos para verificar a qualidade. Construímos um score de qualidade baseado em alguns critérios de exigência de medicamentos para você ter qualidade. E, para surpresa de 0 pessoas, a gente teve ali o resultado em que a maioria dos medicamentos tiveram um ranking, tiveram um score. A gente dividiu em 3, né? Muito satisfatório, satisfatório e pouco satisfatório do ponto de vista da qualidade. E nós tivemos, então, um resultado em que a maioria dos produtos tem um critério satisfatório, seguido de não satisfatório, e a minoria é que, de fato, apresenta uma qualidade muito satisfatória. Então, a gente está fazendo uso de medicamentos importados que não são produzidos aqui, que não têm controle de qualidade adequado, e a gente continua fazendo essa importação em detrimento da produção nacional, em que a gente poderia investir, né, enfim, pessoas que são qualificadas no Brasil para fazer esses controles e poder possibilitar com que haja a distribuição pelo SUS de maneira gratuita, de maneira acessível, de um produto aí que vem beneficiando a todas as pessoas e todos que precisam desse medicamento. Então, é isso, eu agradeço. Obrigada.